19. Mantenha sua Bíblia aberta. Gênesis 19. Ao anoitecer, todos abriram? Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou a porta após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos-las trarei. Tratai-as conforme vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de seguida os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos e tuas filhas, tudo quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Meus irmãos,
Nós vimos no capítulo 18 que Abraão recebeu 3 homens na sua tenda, sendo que um deles ele chama de Senhor, então era o Senhor. Esses homens são recebidos com um banquete feito por Abraão. Ele recebe eles de forma digna, e eles comunicam a Abraão e Sara que eles iriam ter um filho daí a 1 ano. Passamos lá por aquele momento em que Sara sorri, mas Abraão leva esses homens a caminho de Sodoma, e aquele que ele chama de Senhor para com ele bem antes, e logo que ele sai da sua tenda, para com ele, enquanto os outros vão para Sodoma, e o Senhor fala com Abraão o que iria acontecer em Sodoma, e diz a ele que eles deveriam comunicar isso aos seus filhos. Nós falamos sobre isso aqui, que ele deveria comunicar aos seus filhos, porque eles seriam uma grande nação, e ele deveria comunicar aos seus filhos o que iria acontecer em Sodoma. Agora, esses 2 homens que saíram da casa de Abraão e foram para Sodoma, eles chegam em Sodoma e são recebidos na entrada da cidade por Ló. Ló está na entrada da cidade. Eles são recebidos, eles queriam passar a noite na praça, porque naquela época as cidades eram cercadas, protegidas, então vão passar a noite na praça, não tem problema nenhum, a cidade é protegida. E Ló, diz o texto que Ló insiste com eles para que eles fossem dormir na casa dele, e eles acabaram indo para a casa de Ló, e aí começa a situação que muitos de nós já sabemos, mas tem alguns detalhes nesse texto que nós precisamos de olhar. Os versículos de 1 a 3, se você olhar aí na sua Bíblia, Ló vê esses homens chegando, de alguma forma ele entende quem são, porque ele se dobra numa posição de reverência, não de adoração, mas ele numa posição de reverência a eles, ele se dobra, ele reconhece. E Ló não permite que eles ficassem na praça, porque eles falam com Ló, vão lá para casa, eles dizem: não, passaremos a noite na praça. Vamos passar a noite na praça, não vamos para sua casa. E Ló insiste com ele, e eles vão para a casa de Ló. Quando chega no versículo 4 até o versículo 8, se você pegar aí esses 4 versículos, diz o texto que homens jovens e adultos, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram as casas, homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Interessante isso aqui, não era uma coisa de jovem, de adolescente, não. Foram até a casa de Ló, tanto moços quanto velhos, e foram lá, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram para Ló: olha, você recebeu na sua casa na noitinha, na tardezinha, uns homens, e nós queremos que você nos entregue esses homens, porque nós queremos ter uma relação sexual com eles. É o que é o texto. Esse é o texto. E Ló, à porta, ele diz a esses homens que não iriam fazer isso, e faz uma proposta muito, não sei nem que expressão que eu vou usar, muito sem sentido usar essa expressão. Uma proposta. Oferece as suas 2 filhas que eram virgens, mas estavam elas já estavam com casamento contratado, porque nós vamos ver isso na frente, que ele tinha genros. Então ele oferece as 2 filhas. Os homens não aceitam, reclamam, dizem a ele: você é o único estrangeiro no nosso meio,
e você ainda quer ser juiz sobre nós? E ele manda, ele vai dizer para eles se retirarem, aí no versículo 9, eles acusam, no versículo 9 e 10, eles acusam Ló de querer ser juiz sobre eles, sendo eles os únicos estrangeiros. Mas repare, meus irmãos, que Ló, querendo, na tentativa de proteger aqueles homens, ele faz uma oferta absurda, oferece as 2 filhas, para um estupro coletivo, ele oferece as 2 filhas, é uma oferta absurda. Nós podemos falar com toda certeza, ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter falado, nem meus convidados, nem minhas filhas, só sobre o meu cadáver, aqui vocês não entram. Que também teria tido a mesma solução que teve, porque eles tentam invadir a casa, os homens que estavam dentro da casa, que eram 2 anjos, puxam Ló para dentro, eles abrem a porta e puxam ele, fecham a porta e levantam a mão, impõe a mão sobre eles, e eles ficam, eles não ficam totalmente cegos, eles não conseguem ver nada, não conseguem achar a casa, cansam de procurar e vão embora. Então é o que nós encontramos aí até o versículo 10 e 11. Eles são feridos de cegueira, os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta, não encontraram e foram embora. Quando nós chegamos nos versos 12 a 14, acompanhe na sua Bíblia. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Pergunta. Genro e teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e vai conversar com seus genros, e os genros deles não acreditam, achou que ele estava brincando. Em outras palavras, diz que acharam, porém, que ele gracejava com eles. Meus irmãos, quando Ló entra, que os 2 anjos colocam ele para dentro, ele avisa eles: olha, ajunta o que você pode juntar agora à noite, chama os seus genros, suas filhas, se você tiver algum outro parente, chama e saia da cidade, porque nós vamos destruir a cidade. E não é só a cidade, porque foi destruído Sodoma, Gomorra e 5 cidades ao redor, foi tudo destruído. As cidades da campina, daquela campina para onde ele tinha ido, foram destruídas. E ele é avisado de que ele deveria sair. Os seus genros ouvem o aviso, mas não acreditam. Eles não acreditam que aquela região seria destruída. Quando nós chegamos no versículo 15, ao amanhecer, olha aí, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. E os 17, havendo levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ló, meus irmãos, age, aqui nesse texto tem algo interessante, porque ele age com displicência, diante da ordem. Repare uma coisa, que quem acorda ele são os anjos, pela manhã.
Ele não deveria nem ter dormido. Se eu estou aqui nessa cidade e alguém fala assim, ó, vai ser destruída. Amanhã é só você sair que vai ser destruída. Eu vou dormir? Eu não vou dormir. Provavelmente eu vou arrumar uma lanterna e vou sair de noite. Não vou esperar o dia amanhecer. Ele dorme, ao amanhecer, eles apertam ele, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, levanta, sai de dentro dessa cidade. Ele age com displicência diante daqueles dois homens. É necessário que os homens forcem a saída dele, forcem, porque diz o texto que eles pegam ele pela mão, deve ter pego pelo braço, falam, vamos embora, rapaz, vamos embora, nós precisamos de destruir a cidade, você tem que sair daqui, porque eles vão falar lá na frente que eles não destruiriam a cidade, a região, sem que Ló tivesse saído. Então eles são obrigados a dizer, a sua vida está correndo perigo, você precisa abandonar esse local, você precisa sair. E Ló é orientado, meus irmãos, preste bem atenção aqui no versículo 17. Havendo levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. A ordem era clara, levanta rápido, sai, pega a campina, não pare, não olhe para trás e fuja para o monte. Essa era a ordem. Quando nós chegamos no versículo 18 até o versículo 22, nós encontramos uma situação outra vez complicada. Versículo 18, respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. 19, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia. Ele fala que a misericórdia de Deus tinha sido grande com ele, que Deus era misericordioso com ele, que me mostraste, salvando a minha vida. O Senhor está salvando a minha vida. Eu não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade. Meus irmãos, a solução de Deus para Ló era ir para o monte. O desejo de Ló era ir para outra cidade. Algumas coisas que nós encontramos aqui nesse texto, que são assim, só para pontuar para vocês. Primeiro, ele não queria sair de Sodoma, ele negligencia, ele fica enrolando, ao invés de juntar o que tinha e correr, fugir daquela cidade que tinha uma situação que já tinha enchido a medida da paciência de Deus, porque o clamor da cidade já tinha chegado até o Senhor. Ele fica enrolando, ele não quer sair da cidade. É necessário que aqueles homens peguem no braço dele e falem, vamos embora. Quando ele sai, o Senhor fala com ele, fuja para o monte, lá é o melhor lugar para você. O que ele faz? Senhor, como é que eu vou viver naquele monte? É difícil viver lá, me manda para aquela cidadezinha que tem lá naquele canto. E o Senhor permite. Meus irmãos, ele devia ter ido para o monte, mas ele vai para uma cidadezinha que vai se chamar Zoar, e aí o anjo vai dizer para ele no versículo 22, apresse-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Refugia-se nela. Vamos aprender algumas coisas sobre Deus aqui nesse texto. Primeiro, nosso Deus é santo, Ele abomina o pecado.
Não pense você que a sociedade vai se entranhando no pecado ao ponto de fazer o que esse povo fez, onde eles vão confundindo as coisas, aonde, conforme diz Romanos capítulo 1, que Deus os entrega às concupiscências dos seus próprios corações, e eles vão envolvendo mulher com mulher, homem com homem, e Deus vai os entregando à destruição. Deus é santo. Aquilo que Deus estabelece como pecado na sua palavra tem nome, é pecado. Deus abomina o pecado, Deus tem ira contra o pecado, e Sodoma e Gomorra, aquela região, é um exemplo bíblico para nós, das consequências do pecado. Quando você vai pegar lá os profetas maiores, você vai encontrar o pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma foi a soberba, a fartura. Era uma região farta, esse povo era um povo rico, e não é por causa da riqueza, mas é por causa do fato de que eles vão se entranhando no pecado. Era uma região próspera, e eles se meteram nisso, e a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus abomina o pecado. Segunda coisa que esse texto, segundo o ensinamento desse texto para nós, é que Deus é justo, Ele aplica a sua justiça. O pecado encheu a medida da paciência de Deus, e Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Você pode pensar assim: nada, o mundo está indo de mal a pior e Deus não faz nada. Tira isso da sua cabeça, tira isso da sua cabeça, fuja do mundo, não se envolva com o mundo, não se envolva com Sodoma e Gomorra, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Não é Deus de brincadeira. Ah, mas Deus não faz nada, o pecador está por aí, eles fazem o que querem. Tira isso da sua cabeça, cuidado com isso. Deus é misericordioso. O texto é muito claro ao dizer para nós que Deus agiu com misericórdia, e Ló entende isso. Deus foi misericordioso com ele. Ele providencia a saída de Ló por causa da aliança que ele tinha com Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, ele fez uma aliança com Abraão, e ele tira Ló daquela cidade por causa da aliança que ele teve, que ele tinha com Abraão. Ló ainda era um homem que, apesar de que ele vivia ali, ele ainda não estava envolvido, porque ele tenta impedir aquilo, faz uma oferta absurda, de oferecer as próprias filhas, para substituir aqueles homens. Oferta essa que não foi aceita, porque também eu creio que aqueles anjos não iriam permitir que isso acontecesse. Mas ele experimentou a misericórdia de Deus. Então Deus é misericordioso. Quarto ensinamento sobre o Senhor nesse texto: Deus é um Deus de providência. Ele indica o lugar onde Ló deveria ir. Ele fala com ele: sai depressa. Eles pegam no braço dele. E aqui nós encontramos dois erros sérios de Ló. Primeiro, ele é negligente na hora de sair, ele não se apressa. É necessário que eles cobrem: saia, saia. E muitas das vezes, meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, muitas vezes, nós somos alertados pelo Senhor para sair de determinadas situações, é mostrado para nós aonde nós devemos ir, nós não queremos. Então os anjos falam com ele: saia, ao ponto de pegar ele pela mão, falam: vamos embora, você não pode ficar aqui. Aí o Senhor fala com ele assim: vai para o monte. E ele escolhe uma cidade. Ele não aceita a solução do Senhor. Esse texto nos ensina algumas coisas sobre o ser humano.
Esse texto nos ensina que o homem sem Cristo, ele entrega aos desejos do seu coração e se afunda cada vez mais no pecado. Deus entrega aqueles pelos quais Ele não escolheu, para que eles afundem no pecado. Ele entrega às concupiscências do seu próprio coração. Na providência e misericórdia dele, Ele freia a humanidade para que ela não se atole cada vez mais, porque se Ele soltar o homem segundo a vontade do seu coração, ele faz qualquer tipo de bobagem que vocês puderem imaginar. Mas o homem em Cristo, ele não é mais escravo do pecado. O homem que foi liberto por uma ação exclusiva do Senhor, que entendeu e foi lavado pelo sangue do Cordeiro, esse pode realmente viver afastado do pecado. Isso pode. Isso Paulo vai dizer lá no Romanos 6,14. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a reincidência do pecado, porque a reincidência do pecado muitas vezes vem trazer sobre nós disciplina, e disciplina séria, porque é uma demonstração de amor de Deus pelo seu povo, quando o seu povo é disciplinado em razão da desobediência por causa do pecado. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. O que fazer com o texto? Texto muito conhecido, e nós precisamos de aplicar algumas coisas na nossa vida. Primeira aplicação que você deve ter na sua vida com relação a esse texto: viver entre pecadores é arriscado. Preste atenção nisso aqui. Viver no meio de pecadores é arriscado, porque os pecadores que você vive no meio deles, e viver no meio deles não é você morar numa cidade e de vez em quando encontrar com um, não, é você estar convivendo, se envolvendo no pecado deles. Cuidado! Viver entre pecadores é correr risco de receber fogo do céu. Nós não estamos vendo isso hoje não, meus irmãos, mas os pecadores, eles vão entranhando cada vez mais no pecado. Tem até um ditado popular que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é uma verdade. Viver no meio de pecadores é arriscado, porque você não sabe a hora que Deus vai pesar a mão sobre eles, e você está andando com eles. Cuidado com isso. Põe isso na sua cabeça. Esse texto nos ensina isso. Ló estava morando na cidade errada. Quando ele viu aquela cidade, que aqueles homens faziam, porque isso não é algo que acontece da noite para o dia, isso já estava acontecendo, isso era prática. O que ele devia ter feito? Minhas filhas, minha esposa, esse lugar aqui tem muita fartura, nós estamos muito bem, morando numa casa muito boa, mas aqui vamos embora, vamos lá para o monte, vamos lá para longe disso aqui, porque esse negócio aqui não vai ficar bom. Era isso que ele devia ter feito. Ele não foge do meio dos pecadores. Segundo, a depravação da sociedade é um sinal da aproximação de uma reação de Deus. Preste atenção nisso aqui. A depravação da sociedade é um sinal de alerta que nós devemos ter para uma reação de Deus. Está se aproximando uma reação de Deus quando há aumento da depravação na sociedade. Preste atenção nisso. Nós vamos vendo a sociedade se depravando e vamos achando que isso é natural. É sinal de que Deus, a hora, vai encher a medida da paciência dele.
Foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, na região. Eles disseram: olha, chegou até Deus o clamor. Que clamor é esse? Chegou até Deus o excesso do pecado. E se você comparar esse texto com o texto de Romanos capítulo 1, você vai ver isso. E lá tem uma relação. Eles são isso, eles são aquilo, eles são desobedientes aos pais. Meus irmãos, se você lê aqueles textos lá, aqueles versículos de Romanos, aquela lista lá de Romanos, capítulo 1, ou então da carta de Paulo, que diz que nos últimos dias teríamos dias difíceis, você vai ver que a relação, aquela lista que está lá é bem parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Então, cuidado com isso. Saia do meio do ambiente pecaminoso com rapidez. Não fique enrolando. Se você está vivendo no meio de um ambiente onde o pecado predomina, onde o temor de Deus não existe, saia desse meio. Ah, mas são meus amigos. Amigos, eles são inimigos de Deus. Se eles são inimigos de Deus, eles não podem ser seu amigo, a não ser que você seja amigos dele e inimigos de Deus. Deus não comunga com os mesmos amigos, meus irmãos. Tem jeito. Aí eu sou amigo de pessoas que são inimigas de Deus. Mas peraí, se eles são inimigos de Deus, como que eu posso ser amigos dele? Eles são conhecidos, eles podem trabalhar junto, pode morar perto, mas você não pode conviver, você não pode, conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, você não pode entrar na forma ou na forma. Você não é massa de bolo. Massa de bolo que você põe numa forma redonda vai dar um bolo redondo. Você põe numa forma quadrada vai dar um bolo quadrado. Você não pode se conformar com o mundo. Esse texto nos ensina isso. Sai depressa. Olha a oportunidade de Deus. O quarto ensinamento: olha a oportunidade de Deus para sair do meio da depravação. Olha a oportunidade. Às vezes Deus está falando com você: olha, sai daí e vem para cá. Ele vai te dar a oportunidade para sair, e você deve sair. Troque as suas amizades, troque com quem você anda, para de acessar determinadas coisas no seu celular, fuja do pecado, porque o pecado tenazmente nos assedia, e Satanás está procurando a oportunidade para tragar. Ló não entendeu nada disso. Quinto e última aplicação: aceite a direção de Deus. Não confie no prazer da sua alma. Aceite a direção de Deus. Ló não aceitou ir para os montes. Ele seria abençoado por Deus lá. Era lá que Deus queria que ele fosse. O que ele faz? Ele arruma uma desculpa, e para alegar a sua alma, ele chega a dizer isso, que a alma dele ficaria melhor em Zoar, e ele vai para Zoar. Olha o que diz aí o versículo 20: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Ele ainda fala que a cidade é pequena ainda. Permite que eu fuja para lá? Porventura não é pequena? Ele pergunta. E nela viverá a minha alma. Oh, meus irmãos, quanto de nós está preocupado em agradar a própria alma do que fazer a vontade de Deus? Preste atenção. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita.
não vá para onde a sua alma se alegra. Tem gente aí tomando decisão na vida, ou querendo tomar decisão na vida, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, se embrenhando em coisas que não pode, porque quer sair de uma situação e quer ir para outra, e não sabe o tamanho do problema que está arrumando. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Então, Ló deveria ter tomado essas providências todas na vida dele. Ló escolheu ir para Sodoma, nós vimos isso lá atrás, se manteve no meio daquela sociedade, recebeu a misericórdia de Deus antes da destruição, mas mesmo diante dessa misericórdia, ele não aceitou a sugestão de Deus para onde deveria ir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a não vivermos no meio de um povo que muitas vezes está praticando pecado, que vive isso, meus irmãos, até mesmo dentro de igreja. Às vezes nós precisamos de tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos ajude, esteja realmente operando no nosso coração, para que nós possamos aprender tudo isso, para a glória do nome dEle. Eu quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça, e faça a seguinte oração, ou faça uma reflexão. Se você se comparar com essa situação de Ló, o que é que tem acontecido com a sua vida? Você tem andado por lugares que não deveria? Você tem não ouvido a voz do Senhor para sair? Tem escolhido por você coisas que às vezes não é da vontade de Deus? Como é que você avalia a sua vida em comparação com esse texto? Curva a sua cabeça, reflita um pouco, e depois nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude